Na mesma semana, eu comecei a receber as mensagens dos recrutadores. E foi assim, foi como mágica mesmo. Eu falei, não é possível, cara, né? Ele não tava mentindo, é muito verdade isso. E eu comecei a fazer as entrevistas. Em 2 semanas, eu fiz 12 entrevistas. Em 2 semanas. Todas para cargos executivos. Todas, todas, Que todas para cargos executivos. massa, cara. Eu consegui, finalmente, a vaga que eu queria. Fala, galera. Bom demais. Mais um aprovado aí. Vai contar nossa história pra gente. Dessa vez o Lucas para uma vaga executiva, ou seja, um cargo altíssimo, para ganhar em dólar, trabalhando remoto, cheio de benefício. Ele vai contar um pouquinho pra gente como é que foi a trajetória dele. Sejam muito bem-vindos. Lucão, entrando aí, eu vou te ver aqui e te mando um convite, tá? Sejam bem-vindos. Maria, Ricardo, Valdeci, Vanessa. Vamos que vamos, galera. Só esperar o Lucão entrar aí. Vocês viram que o SSI mudou hoje? Pelo menos a cara dele mudou. Não tá mais aparecendo o setor, não tá mais aparecendo as referências do setor. Agora basta saber se isso vai ter alguma mudança significativa ou não pra gente. A princípio, não. A galera continua tendo resultado. Fala, Lucas. Vou te mandar o convite aqui. Cadê você? Dá uma olhada. Bom Fala, dia, meu amigo. E tudo aí? bem? Bom demais. Você? Muito bem, muito feliz. Graças a Deus. Prazer te conhecer, cara. O prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço aí pelo seu tempo. Cara, eu li teu nome e eu acho que eu lembro de você numa live que eu fiz para os alunos. Sim, Ou não? e nessa live eu falei, na próxima vez que você fizer uma live eu serei o convidado, e aqui eu estou. Oh, que massa, cara. Foi exatamente isso que eu falei. Nossa, eu vi seu nome aqui de novo, eu falei, cara, esse nome não me é estranho. Que legal, fico Eu feliz falei demais. exatamente isso, Parabéns. a gente estava até se interagindo e eu falei, antes da live terminar, eu falei, olha, a próxima live que você fizer eu serei o seu convidado para compartilhar uma história de sucesso. Eu espero que inspire outras pessoas como a live que eu assisti me inspirou. Que legal. Massa. Vamos Vamos lá. nessa, vamos matar a curiosidade da galera. Conta um pouquinho pra galera do que você, no que você é formado, qual que é a sua situação profissional. Vamos botar antes de conhecer o Michel. Perfeito. Bom, eu sou formado em economia, me formei em 2012 e desde então sempre atualizo essa minha formação. Tenho MBA pela Universidade de Oxford, tenho MBA pelo MIT, também tenho algumas certificações internacionais. Trabalhei muitos anos no mercado internacional, fora do Brasil, Estados Unidos, Índia, Itália. E no final de 2022 eu tinha um cargo de gerência a nível Latinoamérica, no qual eu passei por uma demissão bem traumática. E Caramba. nesse meio tempo eu já tinha um projeto de uma startup, que desde 2009 eu já estava montando ela, e como eu já trabalhava com startups, eu decidi enfrentar o empreendedorismo, que é um grande desafio, principalmente no Brasil. E dentro desse desafio, Michel, eu fiz alguns cálculos errados das finanças, por inexperiência mesmo, acho que tudo é um aprendizado, e eu me deparei com um cenário onde eu não ia poder me dedicar 100% à empresa mais. Eu ia ter que voltar para o mercado de trabalho. E aquilo foi um choque, porque eu havia me prometido que não, agora que eu abri minha startup, eu vou me dedicar 100% a ela. E continuo, ela continua rodando. A Folha de Louro, até para quem não conhece, é uma startup voltada ao mercado de carbono, para o setor rural, para o setor agrícola, que, graças a Deus, tem trilhado caminhos muito bons aí. Só que, financeiramente, a startup não estava me pagando. Ela estava se pagando, mas as minhas contas não estavam sendo pagas. E isso começou a me preocupar. E foi onde eu fui atrás de conseguir um emprego novo. Só que eu me deparei com um cenário muito diferente quando eu fui procurar esse emprego. Porque quando eu trabalhava,
Eu sempre saí de uma empresa para ir para outra a convite dessa outra empresa. Eu nunca precisei mandar currículo. Eu sempre fui convidado pelas entrevistas. E eu me deparei com um cenário onde isso já não era mais a realidade. Onde a inteligência artificial já tinha dominado todo esse cenário, onde o currículo já estava estruturado de uma forma diferente, o LinkedIn funcionava de uma forma diferente. E eu comecei a me frustrar muito. Muito mesmo, porque eu não conseguia entrevistas, não conseguia falar com as empresas, e aquilo começou a mexer no meu pessoal mesmo, né? Comecei a duvidar das minhas capacidades. Eu acho que todo mundo que viveu ou vive este momento, acho que se depara com esses questionamentos de será que eu estou fazendo certo, será que eu sou bom, será que... Só que esse serás não traz muita ação, ele traz só problemas, só faz com que a gente fique na inércia, e a inércia não traz resultado. E foi onde eu encontrei você pelo LinkedIn. Eu vi um post seu, aquilo me chamou muita atenção, encontrei o seu Instagram e decidi fazer o curso. E confesso que as minhas primeiras experiências com o curso não foram positivas, porque eu subestimei as aulas, não vou mentir, acho que a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Faz parte. Isso é bobeira, não, isso eu já sei, imagina, isso não precisa. Ler as vagas, ler as competências, não, isso é totalmente desnecessário. Vou fazer só o básico aqui. E óbvio que não funcionou. Depois de meses tentando, não funcionou e aquela frustração só aumentou. E eu vendo você sempre postar sobre os cases de sucesso que você tinha. Até eu entrar na live e ver um case de sucesso e eu falei, eu estou fazendo errado, eu tenho a ferramenta na minha mão e não estou utilizando ela ao meu favor. Então eu parei tudo que eu estava fazendo, assisti todas as aulas novamente, mas assim, dessa vez eu assisti as aulas. E fui fazendo etapa por etapa. E eu fiz a parte, acho que a mais chata de tudo, que é você realmente revisar suas competências, revisar os seus objetivos. Será que, beleza, tem essa vaga aqui, eu acho que eu sou um fit perfeito para essa vaga, mas deixa eu ler essa vaga, deixa eu ver quais são as palavras-chave que estão aqui. Deixa eu entender o setor que essa empresa está. E eu comecei a fazer essas conexões, comecei a filtrar todas as vagas que eu acreditava que eu poderia atuar de forma efetiva, onde eu tinha um match aí de mais de 80%, e comecei a olhar para o setor que essas empresas estavam, as competências que essas vagas pediam. Comecei a fazer todo esse trabalho bem chatinho mesmo. É E chato. e porque ele te toma um tempo, né? E é um resultado que você não vê de forma tão imediata. Só que eu comecei a perceber todas as similaridades entre essas vagas, entre essas empresas que não estavam no meu perfil. Competências que eu tinha, coisas que eu fazia, mas que não estavam demonstrando no meu perfil. Eu fiz essas mudanças, o meu SSI disparou e na mesma semana eu comecei a receber as mensagens dos recrutadores. E foi assim, foi como mágica mesmo. Eu falei, não é possível, cara, né? Ele não tava mentindo, é muito verdade isso. E eu comecei a fazer as entrevistas. E em 2 semanas eu fiz 12 entrevistas. Em 2 semanas. Todas para cargos executivos. Todas para cargos Que executivos. massa, cara. Eu consegui, finalmente, a vaga que eu queria. Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, porque eu trabalho direto com o CEO da empresa. São 3 fundadores da empresa, eu trabalho com 2 dos 3 fundadores. Uma é vice-presidente de operações, o outro é vice-presidente de vendas e CEO da empresa. Então, eu trabalho direto com essas pessoas. É uma empresa de outsourcing que faz outsourcing nearshore para grandes corporações. Então, a gente está falando de empresas aí que faturam de 15 a 20 bilhões. Então, eu lido com esse tipo de nível executivo que me desafia, porque eu já lidava com níveis executivos, mas muito abaixo disso. Então, é um novo desafio na minha carreira. São novos aprendizados que eu estou tendo que lidar. E está sendo uma jornada incrível, incrível mesmo. E isso foi, inclusive, bom até para minha empresa, para minha startup, porque lidando com essas pessoas, faz aproximadamente um mês que eu estou nessa empresa, então está muito recente, e até esperei um pouco para poder postar. Falei, bom, deixa eu primeiro viver essa experiência, eu compartilhar ela. Legal. E eu comecei a trazer dentro desse aprendizado coisas para minha própria vida. Então, foi uma experiência incrível mesmo, até aqui para te agradecer. E eu vou continuar trabalhando no SCC, sim, percebi que ele mudou, porque antes de entrar no live eu entrei só para dar uma conferida e vi que ele estava totalmente diferente. Falei, não sei se eu conectei errado, mas o SCC está assim com uma cara diferente. Agora a gente só vê o ranking por setor mesmo. É. E, bom, é isso. Bom demais. Caramba, cara, que massa. Primeiro, gostei da honestidade de falar, não
fiz o curso corretamente da primeira vez. Porque, meu amigo, eu já fiz curso online também, eu sei como é que é. Ainda mais aqueles primeiros passos lá, Lucas, que são os passos de definição de objetivo, de analisar algumas coisas. O pessoal normalmente subestima, e é normal. Então, eu até te agradeço por ter compartilhado isso, porque faz parte da trajetória, faz parte do caminho aí. E aí você refez e massa demais. Uma outra coisa interessante que eu achei foi o seguinte: você fez 12 entrevistas em 2 semanas, cara. Isso é bizarro, Eu literalmente principalmente saía de para o uma cargo entrevista. executivo. Oi? Perdão, pode falar. Não, não, pode falar, pode falar. Eu literalmente saí de uma entrevista e ia para outra. Teve uma semana que eu tinha uma entrevista atrás da outra. Eu não podia nem sequer atrasar 2 minutinhos, então. E as dicas de entrevista também ajudaram muito, né? Então, foram muito positivas também. Porque, de novo, não é porque você tem experiência, quer dizer que você não precisa aprender algo novo para superar os novos desafios que apareceram. Estamos num mundo diferente, num cenário diferente. A tecnologia está fazendo muito parte de todo esse processo que eu não conhecia. E subestimar foi um erro. Então, inclusive a culpa foi toda sua. Eu não sei se você sabe desse processo, mas não, é o Michel que está fazendo errado. Até foi eu mesmo. Deixa eu aprender. Normal, normal, normal. Que massa, cara. Você falou de cargo executivo, tem muita gente que acha que o LinkedIn não funciona para cargo executivo, cara. Funciona. Eu recebo muito diretor com dúvida falando, Michel, eu não acredito. E eu falo, infelizmente, o que eu posso te fazer é mostrar o resultado dos alunos. Porque a partir do momento que eu mostro o resultado e a pessoa não resolve dar o café, tá tudo bem. Você não é obrigado a acreditar em mim, né, na minha história. Agora, por não acreditar no resultado dos alunos é um pouco mais complicado. Mas foca no LinkedIn que vai te ajudar. Não precisa ser comigo, vá com outra pessoa, mas não deixa de olhar para isso daqui, porque aqui é onde está morando o ouro. Massa demais. Ô Lucas, quanto tempo desde o momento que você fez o curso novamente, passo a passo, seguindo mesmo na risca o que eu estava pedindo, desse momento para finalizar o curso até ter os primeiros convites para entrevista? Quando que foi a sua live? Aquela que eu participei? Eu não me lembro agora. Isso Acho foi que... dia 17 ou 18 do mês passado. Então, um mês. Um mês. Um mês. Pois é. Então foi muito rápido. Foi muito rápido mesmo. E, inclusive, o processo de entrevista foi diferente. Não foi o processo tradicional que eu passei. Conta pra gente. Porque a galera acha que... ontem eu recebi essa pergunta. Pô, Michel, mas eu vou ter que passar por aquele processo de... Faz 7 entrevistas, demora 3 meses para ser aprovado. Como é que funciona? Explica pra gente aí. Teve empresas que eu passei por esse processo, tá? Teve empresas que mesmo no cargo executivo eu passei por 7 entrevistas, literalmente. Mas a maioria não foi assim. A maioria já foi assim, 2 entrevistas, já fala com o cargo executivo que vou reportar direto, e se a pessoa gostar, já vai. Porque tudo que eles precisam saber de mim, eles já estavam com aquela informação. Eles já fizeram esse crivo, eles já fizeram esse filtro. Então, quando eu cheguei ali na mão deles, eu já tinha passado por um filtro de outras várias pessoas. E eu te falo isso porque uma vez que contratado, você acaba recebendo mais informações ali dentro da empresa. Então, a entrevista foi muito objetiva. Muito objetiva. Então, eu vi que você tem experiência em X em tal lugar. Me fala essa experiência e se eu tiver um cenário tal que eu passo na empresa, você dá conta de fazer o quê? Então, era muito mais estratégico, muito mais objetivo. E como é uma empresa internacional, a gente tem operações globais, parte da entrevista foi em espanhol, parte foi em inglês. Então foi muito mais demonstrando as minhas capacidades de lidar com determinadas situações e o quão sênior eu era diante daquelas situações, e também a minha capacidade nos soft skills. O quanto eu era maleável para perguntas mais desafiadoras, o como eu me dava com perguntas na qual eu não estava preparado para ouvir, porque em cargos executivos você vai ouvir perguntas e afirmações que talvez você não esteja preparado. E eu recebi essas perguntas em todas as entrevistas. E mesmo que foi um processo longo, que foi um processo mais curto, mas em todas, sem exceção, eu recebi. Então, demonstrar isso. Então, na entrevista foi
bem mais objetiva, bem mais direta. A mensagem que eu recebi no LinkedIn foi muito, muito objetiva. Ó, tá aqui a vaga, o tanto que a gente pode pagar, tá dentro do seu budget, esse é o valor que você recebe, se é a mais, é negociável, e se você tem uma oportunidade com uma entrevista literalmente em 2 dias. Assim, vamos fazer. E foi indo, em 2 semanas eu já estava contratado. Que maravilhoso. Financeiramente, fez sentido para você? Fez, muito. Ganho bem. Eu voltei para o mesmo patamar que eu tinha quando eu tive esse desligamento, que não foi uma experiência positiva. Não é o target que eu tinha colocado para mim, o objetivo que eu tinha colocado para mim, ainda não é, mas eu sei que eu vou chegar lá. Então eu vou continuar trabalhando com o meu LinkedIn, vou continuar trabalhando com a minha marca profissional para conseguir chegar lá. Então é questão de tempo. Isso eu não tenho dúvida. Maravilhoso. Maravilhoso. Ô, Lucas, você falou uma outra coisa muito interessante. Você é um cara super qualificado. Vamos botar assim. Você é um cara que eu ouvi quando você estava se apresentando aqui agora, Oxford, eu ouvi MIT, eu ouvi talvez fundador de uma startup ou fundador. Então, estou falando de um cara economista, né? Ultra qualificado. E o que eu mais recebo aqui são profissionais falando, Michel, eu não tenho experiência para conseguir um emprego melhor. Eu não tenho experiência para receber contatos de entrevista. E eu queria levantar esse ponto porque isso é muito interessante. Estamos falando aqui com um cara que é o 1% do mercado. O cara, talvez, sei lá, o top 10 dos alunos que eu já tive em questão de currículo, em questão de experiências passadas. E mesmo você, com todas essas experiências, ainda estava invisível no LinkedIn. Entendam que isso é muito importante, porque o pessoal acha que não, vou botar lá que eu tenho tal experiência e vai começar a cair do céu. Não é mesmo. E é muito complicado isso também. Acho que a gente tem que ser muito responsável com os conhecimentos que a gente tem, porque eles vão ser colocados à prova. Então, acho que honestidade é acima de tudo, você falar a verdade dentro do seu currículo e também não se iludir. Eu não vou me candidatar a uma vaga de vice-presidente, por exemplo, porque eu sei que eu não tenho ainda os requerimentos para ser um vice-presidente, mas eu tenho para ser um diretor, na qual hoje eu estou. Então, ótimo. Então, eu quero chegar à vice-presidência, eu quero ganhar mais do que eu estou ganhando, sim, mas existe um caminho para percorrer. Eu acho que é ser honesto com esse caminho, ser honesto com você mesmo, com as suas qualificações. Falar a verdade no seu currículo, isso é muito importante, porque se você não for capaz de entregar aquilo que foi prometido, porque você pode até mentir numa entrevista, mas você pode ter certeza que o desafio vai chegar para você na hora que você assumir o cargo. E se você não conseguir entregar, você se queima muito no mercado, isso não é positivo. E se tem uma dica que eu posso dar para as pessoas que querem se qualificar, eu sou novo, eu tenho 33 anos. Só que desde o começo da minha carreira, eu sempre me dediquei muito. E eu nunca me importei de fazer muito além daquilo que eu era pago para fazer. De trabalhar muito mais horas. Algumas pessoas até diriam, ser humilhado, né? Mas eu nunca vi dessa forma. Porque se tem alguém sênior, com conhecimento muito acima do meu, me tacando o trabalho, fazendo eu fazer as coisas por ele, fazer o trabalho dele, eu tô achando excelente. Ele tá literalmente me ensinando gratuitamente tudo que ele pagou para aprender. Então, pois, me mande trabalho, que eu quero aprender. E abraçar as oportunidades, ver elas como realmente, não como um problema, como um desafio, mas como uma oportunidade. Óbvio que existe um balanço entre a ética e o respeito, mas se colocar diante do desafio como um aprendiz mesmo. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui como au pair, para ser babá na casa de uma família. Então eu me formei, eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos, me formei com 20. Na época que eu me formei, eu já era gerente de banco. Eu já ganhava muito bem, com 20 anos. Eu larguei tudo isso para ir ser babá nos Estados Unidos. E sem medo nenhum. Vou arriscar, porque eu quero aprender inglês, não tenho dinheiro para pagar um intercâmbio. E esse é um intercâmbio que eu consigo participar. Então vou recomeçar. Porque cada passo para frente, para trás que eu dou, são 20 para frente que eu vou dar daqui 5, 6 anos. Então, e para minha sorte, a família que eu fui ser au pair nos Estados Unidos, eles eram diretores de uma grande empresa mundial. Então aprendi muito com eles. Aí depois disso, fui para a Índia ser trainee, ganhar assim um salário
que hoje eu dou risada, mas na época era desesperador eu estar na Índia, num país extremamente precário, ganhando o que eu ganhava. Mas eu aprendi tanto, abriu tantas as portas, sabe? Então abrace as oportunidades, encare os desafios como uma forma de aprendizado, por mais difícil que seja viver, porque eu estava em desespero de ver as minhas contas chegarem, elas não serem pagas. Eu nunca passei por uma situação dessa, porque desde quando eu entrei no mercado de trabalho eu nunca fiquei desempregado. Então tudo isso mexeu muito comigo. E ainda assim eu fui buscar o conhecimento. Ainda assim eu fui. E a minha soberba de acreditar que eu sabia mais me fez atrasar ainda mais meu processo. Então, aceita que você não sabe tudo, aceita que existe espaço para o conhecimento, para crescimento. Escute de quem está te ensinando, por mais novo que possa parecer tudo isso. E abraça o novo, porque o novo tem tantas possibilidades para a gente crescer. E eu cresci tanto com isso. Eu comecei todo esse processo em novembro, conheci você em março, refiz a trajetória em maio, né? E em junho eu já estava empregado. Então, se eu tivesse lá em março, com a humildade de te ouvir da maneira que eu deveria, eu não teria passado por tudo isso. Então, acho que é a lição que eu posso compartilhar aqui com todo mundo. Aula, cara, você é diferenciado mesmo. É, além disso tudo, empreendedor, Empreendedor. que eu acho que é uma das coisas mais difíceis, um dos desafios mais difíceis que podem ter no Brasil. É bizarro. E uma coisa que eu acho que até na live que você participou dos alunos, ô Lucas, teve um aluno que perguntou sobre empreender. Ele falou, tá, vou usar isso tudo que você está me ensinando, que a gente está fazendo lives lá para a galera ser promovido nas empresas. E olha que interessante, o Lucas, que é um cara num cargo que eu nunca cheguei na vida, nunca fui diretor, eu fui diretor de uma empresa menor, não de uma grande companhia. Tava numa live comigo onde eu estava ensinando a ser promovido. Você devia estar literalmente olhando e falando, pô, legal, isso aqui faz sentido, isso aqui faz sentido, isso aqui faz sentido, isso aqui nem tanto, isso aqui eu nunca vi. Mas o grau de humildade desse cara, e ele tá lá presente, fez com que ele desse um estalo de falar, vou refazer o curso e hoje tá colhendo os frutos. Então, aula de humildade, cara. Eu passei por uma situação parecida ano passado. Ano passado, eu falei para mim, se a minha empresa não voltar, não der lucro, não parar de comer todo o meu dinheiro, esse ano eu vou literalmente desistir, vou arranjar um emprego na gringa e é isso daí. Só que eu não tinha mais saúde nem mental e nem financeira para manter aquela situação de estar empreendendo, queimando o meu caixa. E eu senti que eu precisava de um conhecimento que eu não tinha. Eu saí do mercado ganhando 12 mil há 5 anos atrás, 4 anos atrás, não lembro. Num banco de investimento com renome, que era o BTG Pactual. Eu voltei para o mercado no ano passado para trabalhar 7 dias por semana, 14 horas por dia, para ganhar 4 mil reais. Não foi pelo dinheiro, foi porque eu precisava pagar as contas. Mas eu dei um passo atrás porque eu falei, o conhecimento que eu vou adquirir aqui vai ser o conhecimento que vai me fazer chegar onde eu quero chegar. E eu vi isso, eu acho que praticamente em todas as frases que você falou da tua trajetória, cara. Então, é um pouco do cenário que eu entendo um pouco, mas te dar os parabéns aí de verdade, pela humildade principalmente. Muito bem. E agradecer pela confiança de ter me escolhido para ser o seu guia nesse caminho, né? Porque eu sei que hoje o que mais tem, você entra na internet aí, o que mais tem é gente vendendo coisa. O que mais tem é oportunidades mascaradas de ganhar dinheiro. Você podia falar, não, eu vou começar a vender curso na internet porque a galera fala que é de um dia para o outro. Não é. Eu acho que as pessoas precisam entender que, e eu falo muito isso até para os meus clientes da empresa, na startup, na Folha de Louro, que eu nunca vi dinheiro cair do céu e nem nascer em árvore. E eu não acredito que agora que vai começar. Então, dinheiro existe sim, oportunidade existe sim, mas se não trabalhar para elas, elas não vão acontecer. Nada vem fácil, nada é milagroso, só que também não precisa ser um super fardo na sua vida. Então, desafio todo mundo vai passar, e eu acho que é o mindset que vai determinar o quão bem sucedido você vai passar durante esse cenário. Não tive o melhor mindset durante o meu cenário, porque ele foi muito desafiador, porque eu saí
literalmente de um salário de mais de 30 mil reais para zero. Aí todas os meus recursos financeiros eu investi na empresa. E eu passei por um problema com os sócios que eu tinha, onde eu perdi todos os meus recursos financeiros. Então eu já não tinha saúde mental, eu já não tinha saúde financeira, não tinha nada. Eu só tinha o meu conhecimento e o trabalho e a vontade de continuar até esse cenário mudar. E o seu curso ele foi bom não só para minha carreira de consultor, que hoje eu sou, mas também para minha empresa. A maneira que eu olho para os recursos que estão ali comigo, me ajudando, trabalhando, para o meu próprio aprendizado, como gerenciar tudo isso, a prestar atenção em coisas que eu não prestava antes. Tanto que eu refiz o meu LinkedIn, todo o meu LinkedIn estava voltado para as qualificações que eu tenho na minha startup hoje. Eu falei, não, eu vou construir uma outra trajetória. Eu vou focar no LinkedIn, eu vou focar na minha trajetória executiva, só trazendo pequenos insights daquilo que a startup faz, porque quando a startup estiver pronta para atingir patamares maiores, aqui eu também vou estar com valores diferenciados, com cargos melhores, com experiências melhores, porque você saltar de sênior para CEO, você tem uma corrida para convencer as pessoas de que você é capaz de entregar aquilo que é muito maior do que você. Não, eu fui de sênior para diretor, eu fui de diretor para vice-presidente. Então você constrói essa narrativa. Então eu refiz todo o meu planejamento, refiz todos os meus objetivos. Eu acho que isso também me mostrou a ter paciência, porque a gente quer tudo, principalmente quando a gente está vivendo uma situação mais desafiadora, querer tudo de forma imediata, querer tudo para ontem. E eu queria tudo muito para ontem. Queria que a minha empresa se desenvolvesse para ontem, que eu conseguisse um emprego para ontem, que eu conseguisse pagar minhas contas para ontem. Não, não é assim, é um processo. Tudo é um processo. E o mais interessante de tudo isso, Michel, foi que quando eu refiz o curso, e eu comecei a receber as entrevistas, a minha empresa começou a receber também propostas para a gente fechar novos negócios. Então, eu acredito muito nessa questão de ressonância, de energia. Quando eu mudei meu mindset, tudo em volta de mim mudou. Mudou a consultoria que eu presto, mudou a minha empresa, as pessoas que estavam na minha empresa começaram a me olhar de forma diferente. Então, tudo isso construiu para o bem maior, sabe? Então, acho que é um processo, sabe? Abracem o processo, por mais difícil que ele seja. E é fácil falar depois que a gente passa, eu entendo, mas vale a pena. Vale a pena e o curso vale muito a pena. Então, assim, quem estiver passando por esse momento de transição de carreira, de reposição de mercado e achar que, poxa, eu tô com pouca grana, eu preciso, faça o investimento, porque ele é um investimento que vai te dar retorno. Vai muito de você, do seu desempenho, da sua dedicação, da sua disciplina, porque eu percebi que trabalhar no LinkedIn é disciplina, e como é disciplina, só que dá resultado, dá muito resultado. Então, a quem ainda tiver com dúvidas, façam, porque vale a pena. Top demais. É isso. Você falou um negócio interessante. Eu acabei de ler esse livro aqui, ó. Não sei se você já leu. Mas parece que já li 2 vezes esse livro. Ele é Então. excepcional. É uma analogia incrível. Incrível. Muito disso daí que você falou. Ele fala, para quem não leu o livro, ele fala muito sobre a criação, sobre o jeito que você pensa, gera os hábitos que você tem na sua vida, os hábitos geram o que ele chama de ritmo hipnótico, que é basicamente a forma com que você lida com qualquer coisa. No português, claro, o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as coisas. Então, é um pouco do que o Lucas está falando. A partir do momento que você se posiciona para resolver da forma correta determinada coisa na tua vida, outras coisas parecem que vêm junto, as coisas parecem que vão resolvendo, né? E que massa, cara, que massa, fico muito feliz mesmo. Vou te pedir um favor, Claro. que você é um cara com bastante experiência na parte de gestão, na parte de um monte de coisa. Eu queria fazer uma live contigo, cara, sobre desenvolvimento mesmo, de lideranças, de desenvolvimento de time, sobre algum assunto que você se especializa lá para a galera do treinamento. Com certeza. Se você animar, fala aí que a gente mantém, a gente fecha uma parceria aí, a gente cai para dentro, porque eu acho que você tem bastante a agregar lá para a galera, mediante a tua trajetória. E você é um cara que eu quero ter próximo, você é uma pessoa do bem, cara. Então,
Agradeço demais aí seu tempo que tá falando com a gente aí, tá, pessoal? Vou ficar um pouquinho mais aí depois para responder as perguntas, caso alguém tenha, mas quero reservar esse espaço aí só para vocês mandarem um obrigado e agradecer o Lucas, que podia estar fazendo 1 milhão de outras coisas e tá aqui tá falando com a gente. Mesmo. É, É importante compartilhar. E muito obrigado pelo convite. Conta comigo. Vai ser um prazer poder ajudar. show de bola. Obrigadão, meu amigo. Forte abraço para você, muito sucesso. Voe aí na gringa, ganhando em dólar. Voe com a sua empresa. Muito obrigado pelo seu tempo mais uma vez e tamo junto. Obrigado, senhor. Quem agradece e sucesso para todo mundo que está nessa jornada. Show de bola. Falou, cara. Abraço. Tchau, tchau. Que ser humano diferenciado, hein, senhoras e senhores. Show de bola.